Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax. Eu sou Vivian Cirineu, apresentadora deste episódio sobre cuidados com a infância. E hoje vamos falar sobre as birras que tiram a gente do sério, que a gente fica desesperado sem saber como agir com essas crianças. E eu trouxe aqui duas convidadas para ajudar a gente a entender essas birras, como que a gente pode ajudar as crianças, quais são as consequências das atitudes ruins que a gente pode ter com essas crianças por a gente também não saber lidar, mas a gente está aqui para aprender junto, para contar as nossas histórias. Então eu estou muito feliz de estar aqui com a Cristina Golombieski e com a Natália Pimentel. Ambas são educadoras parentais, formadas pela Escola da Educação Positiva. E a Nath também é doula, com essa visão respeitosa para as gestantes que precisam tanto nesse momento de parto. Sejam bem-vindas ao nosso episódio. Obrigada, Vivi. É uma honra estar aqui no Pod Vivax. Muito obrigada por esse acolhimento. Eu acho que acaba sendo um acolhimento. Nós duas maternando. Acho que foi um propósito para nós. E mergulhamos na educação positiva. Sim, muito obrigada por esse convite. É uma honra pra gente estar aqui no Pod Vivax. A gente sabe o quanto é preciso a gente levar, né, essa informação, esse conhecimento para muita gente que às vezes não tem noção. Então, assim, espero que a gente consiga, de alguma forma, trazer algo benéfico e positivo, muito acolhedor para quem está assistindo a gente. Maravilha. Então, vamos começar. E eu quero trazer uma pergunta para vocês. Pode ser para a Nath ou para a Cris, né? Toda criança faz birras? Com certeza. Sim. Birras é um assunto que mais surge dúvidas, né? Sim, porque é verdade. às vezes tem uma criança ou outra que não faz tantas birras, né? Acho que depende muito da estrutura familiar, do ambiente que ela está inserida. Tem diversos fatores que a gente já sabe que causam as birras. Por exemplo, uma criança que está com muito sono, uma criança que está muito cansada, que está com fome, ela tem ali os seus gatilhos de algumas necessidades que são fisiológicas, que não está atendida naquele momento e fica mais estressado, igual a gente, né? Igual Se a gente nós, estiver com fome ou com sono, a gente fica mais irritado e mais pavio curto. Criança funciona mais ou menos igual. Então, se a criança ela tá bem nesses aspectos, mesmo assim ela pode fazer birras em algum momento da vida, né? E a gente sabe que tem uma faixa etária que é mais comum, que as birras podem acontecer, mas elas podem acontecer em qualquer idade, não é isso? Idade, é verdade. Porque, assim, toda birra é uma comunicação de algo que não foi atendido, né? Então, não é que a criança... Não importa se a criança tá... se a mãe ali fala bonitinho, como muitos pensam. Não é falar bonitinho, é a conexão, né? E é uma comunicação mesmo. Não estou legal, meu emocional não tá legal, a gente tá desconectado. Sinto falta do meu pai que não tá em casa. Às vezes a minha mãe é uma mãe que tem uma sobrecarga materna. Tem vários aspectos do âmbito familiar que faz a birra surgir, mas toda criança faz birra. É algo natural do ser humano. E tem aquela fase, como você falou, que acaba sendo mais. As explosões emocionais acabam sendo maiores pela idade, que todo mundo fala do Terrible 2, os terríveis 2 anos, que para nós acaba não sendo os terríveis, né? Porque se a gente se colocar no lugar da criança, muita coisa acontece na cabecinha dela e ela não tá sabendo lidar com tanta informação, com tanta coisa que ela tá aprendendo nova, quantos desenvolvimentos, habilidades. Então acaba sendo uma explosão maior ainda, né? Fora que, assim, adultos também fazem birras, né? Então, crianças também vão fazer, né? Só que elas têm cérebro imaturo, então parece que é só elas que fazem, mas a gente também faz o tempo todo, se a gente observar nós Muita, mesmos. né? A nossa birra de adulto é um pouquinho diferente, né? A gente Sim. bate porta, a gente dá um gelo, a gente ignora o outro. Grita, xinga. Chega no trânsito, né, gente? Exato. Agora, a criança, a gente tem um pouco mais de dificuldade de tolerar. Exato. Porque quando a gente olha, às vezes, no nosso olhar julgador, parece que ela tá exagerando. Ou que tá fazendo isso para me manipular. Porque ela pediu aquele brinquedo a mais, ou ela quer comer aquele doce antes do almoço, e a gente diz um não, aí ela faz birra para ela conseguir o que ela quer. Acho que essa é a visão da grande maioria das pessoas, porque até se a gente for olhar no dicionário, qual é a definição de birra? Teimosia, manha, pirraça, que é uma definição bem adultocêntrica, né? Adultocentrada. Adultista, né, também. Adultista. Que é a nossa visão. A criança está fazendo isso de propósito. Pra me provocar.
Exato. Pra me manipular. Exato, mas a gente entende hoje, até pela neurociência, que a birra ela é uma desregulação emocional. Exato. É a criança que não consegue lidar com a frustração, que ela não tem habilidades, recursos, não tem cérebro desenvolvido para isso, e ela explode quando ela fica com muita raiva, muito frustrada, muito triste. E isso, quanto menor é a criança, maior a chance disso acontecer, porque o Com cérebro certeza. é mais imaturo. Sim. Né? É Tem alguma idade que isso melhora? Eu acho que a partir do desenvolvimento infantil, eu acho que não é que melhora. Eu acho que o adulto começa a ter um pouco de conexão ali com a criança e a entender mais sobre o lado da criança, sobre o que está passando. E aí é que tudo É um conjunto, é um né? conjuntal e tudo é a relação. É um relacionamento com você e com seu filho. É um relacionamento seu e com o seu marido, com o seu parceiro e com a sua parceira. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender isso, e sem contar que, né, só uma observação, o cérebro só fica maduro o suficiente após os 25 anos. Então, né, muita coisa tem para rolar ainda. Então, acho que é focar mais na conexão, e aí isso vai acabando diminuindo, né? E ter um adulto ali regulado, com paciência, que saiba, né, orientar aquela criança que está passando por uma explosão ali, né? Emocional. Ela só precisa ser acolhida, vista e ajudar a ser regulada, né? Tô aqui. Olhar mais pro sentimento, não pela causa, porque eu acho que é isso que o adulto faz. Ele só vê ali a situação. Comportamento, Ele só vê o né? comportamento, ele só vê o brinquedo sendo arremessado. Mas ele não vê a criança, por que ela fez aquilo? Alguma coisa aconteceu, então vamos focar no que aconteceu. O que aconteceu? Vamos conversar, eu tô aqui. Tem criança que às vezes já pede um colo, depende da idade também, isso vai também mudando. E não existe uma forma certa de acolher. Cada criança gosta de acolher de uma forma diferente, igual a gente adulto. Tanto que gosta de abraços, gosta de uma palavra amiga. Criança também. Algumas gostam de colo, outras gostam só que fica ali do lado, outras só querem ficar ali quietinhas. Mas o importante é nunca deixar ela sozinha nesse momento. Sempre estar ali do lado, respeitando o espaço dela, mas tá ali, Claro. acolhendo e validando. Tudo bem, você tá chateada, eu tô aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que você queria muito aquele brinquedo do shopping. Hoje não vai estar dando pra gente comprar. Não aquele velho na volta a gente compra, né? Como a gente ouviu muito. Mas a gente pode ver o que a gente pode fazer, mostrar também caminhos, né? Ó, não dá pra alternativas. Eles gostam muito de também sentir que a opinião deles importa. Então hoje não dá. E outra coisa também que confundem muito, né? Na hora da birra, acaba que muitos, sem saber, no mercado principalmente, a criança tá chorando. Ai, pra parar de chorar porque tá em público, então leva. E isso também é permissividade, também não é saudável. Né, o não, tem que colocar o não respeitoso para a criança, mas também dá só porque, e a gente sabe que é difícil, tá no meio público e tem uma birra ali, mas aí você dá, acaba que a criança não gera aquela confiança em você, porque ela sabe, não que ela vai fazer por mal, mas ela já entendeu mais ou menos como você funciona, né? Sim. Com o choro dela. Vocês falaram da conexão, do vínculo, né? Como se fosse algo assim que pode ajudar a evitar algumas birras, talvez. A criança que não tenha isso, talvez, faça mais birras. Agora, se eu conseguir criar meu filho desde recém-nascido, com uma educação positiva, com esse vínculo, com esse olhar, ele não vai fazer birras? Vai. Com certeza. Com certeza vai. Vai porque isso é natural do Natural. cérebro da criança, Sim. né? Que não tem regulação emocional. Recentemente teve uma história até, né, de uma família que deixou a criança de castigo, porque com 2 anos ela não conseguia gerenciar suas emoções. E teve ali uma reação, uma agressividade, enfim. A pergunta é, a criança de 2 anos é capaz de gerenciar as suas emoções? Não. Nem um pouco. Com certeza não. E Nem o nós, castigo- nem nós adultos conseguimos, às vezes, né? Quem dirá uma criança de 2 anos que está em desenvolvimento ainda. E o castigo não ensina nada pra criança. Ela só vai aprender que quando ela demonstrar uma emoção que ela não sabe lidar, ela vai ser punida por isso. E aí, aos poucos, ela vai parando de demonstrar porque ela entende que ninguém tá ali pra acolher ela. É isso. O castigo, ou a punição, a violência usada na hora do choro, é isso. Ela vai, não posso reagir, eu preciso controlar. E é uma criança que, nossa, ela não consegue, mas ela entende que se ela não fizer assim, não se comportar como o adulto espera, ela não vai ter ali o amor incondicional, que é o que falam. Mas tem o amor, na verdade é o amor condicional, né? Condicionado, Porque o incondicional, ele
não é, a criança não precisa performar pro adulto, ela pode ser quem ela é por inteiro. Eu acho que assim, uma coisa que eu tento usar com a minha criança é que não importa se você tá bravo, tá triste, eu vou amar você do jeito que você é. Você pode sentir tudo o que você quiser, e eu tô aqui pra ajudar você a lidar. Mas não precisa mudar pra ter o meu amor. Eu acho que as crianças precisam muito ouvir isso da gente, sabe? Eu amo você no seu pior momento, é quando eu mais te amo, que eu sei quando você mais precisa de mim. Imagina, eu adoraria ter ouvido isso na minha infância. Então, assim, eu acho que deixar muito claro também, nesse momento da birra, não focar no comportamento mesmo, focar na emoção da criança e acolher assim, e com certeza, como você falou, não adianta, desde RN, na educação positiva, vai vir a birra sim. A diferença é que a gente que está dentro dessa educação, que estuda e entende como funciona a criança, a gente consegue lidar de forma mais tranquila, mas não quer dizer que ela não vai fazer, não é garantia. Olha, toma aqui o seu atestado. Estudou? Não vai ter birra, viu, minha senhora? Não é assim, né? Não, faz parte do desenvolvimento infantil, não tem como, né? E eu acho que o que muitos acham é que o comportamento ali fala mais alto, e assim, eu, você, a Cris, todo mundo que acaba estudando e passando pela educação positiva, não quer dizer que vai ser fácil lidar com aquela situação. Porque alguma pessoa vai me falar assim, para você é fácil falar. Mas não é. Muitos de nós remete a muitos traumas, a gatilhos, que às vezes a birra ali daquela criança vai remeter a você lá, criança, lá naquela idade que você, sei lá, queria muito um chiclete. Qualquer coisa que seja, né? Uma coisa simples, né? Então, eu acho que acaba sendo desafiador também pra gente passar por isso, né? E ajudar a nossa criança, mas ajudar a nós mesmos, que foi uma criança, enfim, que ferida, sofreu, né? Ferida. Eu acho que é trazer esse olhar que é difícil pra todo mundo. Exatamente. A pior birra que eu tive foi uma birra com minha filha de 5 anos, que já era uma idade assim, que eu não esperava. Não, 5 anos, já não vai mais fazer essa birra de se jogar do chão de 1, 2 anos. E a gente tava numa viagem, num ponto turístico no México, uma pirâmide de Chichén Itzá, lá, acho que era o nome. E a gente tava em público, tinha, sei lá, umas 3.000 pessoas ali visitando aquele lugar. E ela estava incomodada, a gente já tinha viajado horas no ônibus. Tava calor, aquele sol, perto da hora do almoço, ela com fome. E a gente tinha que andar ainda nesse passeio. Então ela, mamãe, tô com calor. Tô com calor. Filha, tira a blusa. Não tinha muito o que fazer na hora ali. Tirou a blusa. Tô com calor. Quero ir embora. Quero não sei o quê. Ela começou a reclamar de várias coisas. E aquilo foi me incomodando. Foi me irritando. E ali, quando ela começou a chorar e gritar, além de toda a família que estava ao meu redor olhando, mamãe, você não vai fazer nada? Tinha ali umas 3.000 pessoas olhando para mim. Não tô exagerando, mas assim, tinha muita gente olhando para mim. E eu já era educadora parental. Eu já tinha estudado tudo isso. Birra, tirava de letra. De boa, né? Mas na hora, eu congelei. Eu devo ter ficado muito vermelha, de vergonha e desesperada. Você paralisou? Paralisei, não sabia o que fazer. Fiquei travada, sem reação. Porque você ficou pensando no público, nela e em você. Acho que eu não pensava em nada. Eu só queria abrir um buraco no chão e enfiar na cabeça. Ficou em Nárnia, no caso, ficou em Nárnia ali. Queria me esconder. Exato. Então, assim, às vezes o conhecimento, ele não vai ajudar. Não, com certeza não. Ele não vai ajudar. Não é garantia, né? Aí veio uma voz do além. Alguma vozinha interna dentro da minha cabeça que só falava assim, tira da plateia, tira da plateia, tira da plateia. E aí foi assim, um momento de luz que eu peguei ela no colo, gritando, se esperneando. E eu não quero sair daqui, eu quero ficar com todo mundo. E eu só fui andando, não falei nada. E essa é a melhor ferramenta sempre, pra nós, quando a gente tá desregulado, estressado, não fala nada. Não vem coisa que a gente vai se arrepender depois pro resto da vida. Exatamente. Verdade. Peguei ela no colo, fui andando, até um ponto que achei uma árvore com uma sombra, sentei no chão, e ela gritando que queria voltar pra lá. Eu, filha, vamos ficar aqui até a gente se acalmar. Aí ela gritava de novo, eu, vamos ficar aqui até a gente se acalmar. E fiquei repetindo, igual um disco riscado. Até a hora que passou o estresse, eu falei, tá bom, agora vamos voltar pra todo mundo. Mas assim, porque eu gosto de contar essa história, porque assim, todo mundo passa por isso. Todo mundo. Né? Até vocês devem ter histórias de birras pra contar. Sim. E não birra assim, foi fácil. Nunca é
fácil, gente. Nunca. Mas é que tem umas que doem mais, outras menos. Talvez em casa seja fácil, porque não tem ninguém olhando pra mim é o Talvez. contrário, sabia? É. Birra em público, eu percebo que eu não sei se é porque talvez o performar que vem dentro de mim, eu consigo lidar muito melhor do que birra em casa. Birra em casa com ninguém assistindo, eu não sei o que acontece. Já aconteceu de eu me sentir que eu me descontrolo mais sozinha do que com alguém vendo. Engraçado isso. Que coisa. E eu comecei a pensar, porque teve alguma vez que a gente tava fazendo alguma coisa essa semana, que eu falei, não passei por... Acho que foi a aula que a gente deu. Não passei nenhuma birra, assim, em público difícil. Porque pra mim... Aí agora que depois que a gente tá falando agora... Pra mim parece que em público é mais tranquilo. Mas eu acho que pode ser o performar. Mas eu acho que em casa tem a questão da expectativa. Pô, estamos em casa, tô aqui, conectada, tô fazendo... Aí vem, né? Tô fazendo tudo por você. tudo. Como é que você vem fazer Esse isso negócio comigo? desse. Aí Acho que é esse vem. sentimento mesmo. Acho que eu me sinto mais assim quando realmente tô conectada. Fiz tudo o que eu podia, tô dando o meu melhor, dando o meu sangue pra aquela criança, pra nossa conexão. E do nada vem, eu falo, não, mas peraí, de onde veio isso? Claro que veio de algum lugar que eu não consigo identificar no momento. Mas eu acho que é essa aí que me desregula mais. Aí Exatamente vem a culpa, essa. né? Onde eu falei? Não vi uma necessidade? Onde eu tô errando? Né? Como É aquela se... coisa que a Cris falou, aquela coisa de performar. Eu tô dando o meu melhor, cara, eu faço tudo, eu fiz a comida, eu fiz tudo. E ainda, né? Aí aquela cobrança interna. Eu fui gentil. Eu fui, Como a Nath fala, eu falei bonitinho, né? É, Que a gente fala muito que não é falar bonitinho, né? Mas é olhar pra criança mesmo, né? Pro sentimento dela. Naturalizar também, né? Opa, com Nath, certeza. Assim, Cris, naturalizar que a birra é normal, gente. Ela Hoje, vai acontecer. Sim, pra mim já. E você falou que esse seu sentimento, tá com 5 anos. O meu marido, ele tá com esse olhar já. E eu converso muito com ele. Mas ele tá com essa idade, tá com 4 anos. Mas ainda isso, eu falei, é isso sempre. Eu tô conversando muito com ele, porque esse olhar acabou batendo nele. Eu tô pensando que ultimamente eu falo pra ele, vai ser assim sempre. Assim, vai uma hora vai ficar menor, mas sempre vai ter. Não vai virar uma chavinha, assim, até, né? Então, assim, acolher sempre. Porque eu acho que ele ficava nessa fase também. Tem 2 anos, já tá tudo certo. Não, ainda vai acontecer. muita coisa tem pra rolar Porque ainda, é assim que né? acontece. Como é uma comunicação de alguma coisa, sempre que tiver alguma mudança na vida dessa criança, vai afetar ela de alguma forma. Não tem jeito. Quando ela tiver que mudar de escola, ela talvez fique com umas emoções a mil, não consegue comunicar e vai vir uma birra. Então vai acabar vindo. É uma comunicação. E sem contar também que, assim, de acordo com a idade de certas, né, de crianças, a faixa etária, elas vão tentar se comunicar com a gente da forma como ela consegue. Um recém-nascido, ele tá com fome, ele quer que troque uma fraldinha, ele precisa de colo, ele tá com cólica. Como que ele vai se comunicar? Chorando. Né? E A partir triste. dos 2 ou 3 anos, vai se jogar no chão, vai espernear, vai gritar, vai bater, enfim. E aí, várias coisas, né? Várias coisas vão acontecendo de acordo com a idade da criança, que ela vai se comunicar da forma como ela consegue. Você falou do choro, é uma coisa que me dói muito, porque a primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar. É a nossa comunicação. E depois, quando a gente vai crescendo, vão silenciando isso na criança, sendo que a primeira comunicação que ela veio ao mundo veio chorando. E aí ela vai crescendo e o choro começa a ser proibido e aquela criança não pode mais chorar. Eu fico muito, assim, triste por dentro de saber, de ter essa noção, sabe? Ela não nasceu chorando. Por que depois o choro vira tanto incômodo? A gente sabe que é porque é um adulto que foi silenciado, tudo mais, mas... Nossa, eu fico muito chateada, assim, de pensar nisso. São as dores que a gente vai processando, né? Sim. Olha, todo episódio, eu sempre aprendo coisas aqui, né? Eu acho que muito mais que até que eu venho pra ensinar e trazer de informação. Mas essa fala da Cris agora foi pra mim. Obrigada. Porque essa semana a Marina, minha filha mais nova, ela tem 5 anos e ela anda fazendo birras assim, né? Alguma coisa que eu falo não, que não tem, que não pode. Ela grita e assim. Meu Deus, essa menina já tem 5 anos. Diversas vezes passou pela minha cabeça o pensamento durante essa semana. Mas e é isso. É sobre isso. isso. Ela tem 5 anos, sim. Ela é uma criança, o cérebro não tá formado. Sim. E a gente precisa se lembrar disso. Sim. Né? Talvez, assim, mantras, palavras que nos ajudem nessa hora que a gente congela. Igual eu tive nessa situação. Tira da plateia. Às vezes, nos primeiros treinamentos que eu dava para as mães, falando de birra, eu sempre falava assim, quando acontecer isso, olha para a mão do seu filho. Olha para a mão e olha o tamanho. Porque aí você vai se lembrar, se a mão é pequenininha, o cérebro também é. Também é verdade. Para te ajudar a voltar para o seu eixo, porque você tá ali no seu gatilho emocional, irritado junto com a criança. E Sim. todo olhar julgador em volta, se é uma
né? Se tá foi em fora, público, é. ou se tá na família também, né? Sim, Mesmo verdade. dentro de casa com outras pessoas, é a mesma coisa, o tira da plateia. Tá ali na frente da avó, do tio, da tia, leva a criança para um quarto, para outro lugar, porque você sozinho você consegue se conectar e ajudar ela a sair daquela crise emocional, É verdade. que é a birra. Que é a birra. Eu lembro exatamente de um dia que o meu filho, Lorenzo, tem a mesma idade do Theo, da Cris, ele tem 4 anos. E eu não lembro o motivo que causou uma descompensação, assim, emocional muito grande. E eu lembro que ele não queria de jeito nenhum ser acolhido, nem por mim, nem por meu marido. E aí, a gente, sabe quando a gente fica perdido? E aí, eu lembro, assim, nitidamente, eu falei assim, eu preciso acalmar ele. Deus, me dá sabedoria, me dá alguma luz. Aí, assim, a minha casa, eu moro em apartamento, então tem um corredorzinho que vai para um banheiro e os 3 quartos. Eu sentei aqui, ele tava no quarto dele, eu sentei e eu comecei, né, Senhor, por favor, me ajuda. E aí ele veio na minha direção. Vivi, ele tava chorando tanto, assim, aquele grito, É aquele que você mandou o vídeo pra mim? acho que foi. E aí eu Nossa, peguei eu vi. ele, eu abracei com tanta força. Eu falei assim, filho, vai passar, eu tô aqui. Eu sei que esse sentimento, você pode sentir tudo, mas vai passar. E sabe quando você sente o coração acelerado? Aí eu senti, diminuindo. E aí ele começou a chorar, parar de chorar, e ele dormiu no meu colo. Assim, e aí, o que acontece? A mãe chora, né? E eu comecei a chorar, porque aquela coisa, eu não conseguia acalmar ele, eu não conseguia ser o porto seguro dele ali, ele queria ficar sozinho, como isso? Mas aí eu peguei ele com aquela força, assim, coração com coração, e ele sentindo que eu tava ali, e aí ele foi se acalmando e ele dormiu. Eu não sei vocês, mas quando eu consigo acolher, me dá um negócio de uma criança interior ficar tão feliz. Fica. Toda vez que eu dou um acolhimento, parece que eu fico em paz, assim. Parece que, nossa, caramba, eu consegui olhar o sentimento da minha criança, eu consegui. A minha criança interior parece que ela dá piruetas por dentro. Com certeza, porque A quantos gente de não nós, teve a gente isso, não né? teve isso. Eu não tive isso, então, enfim, nossa, toda vez eu me emociono quando eu consigo, quando é um acolhimento nesse nível aí. Quando é um negócio muito, que as birras menores a gente já, mas quando é um negócio assim que a gente quer e a gente tira uma força lá de dentro e vai, né? Cada um com seu mantra. O meu mantra é, eu não quero que meu filho precise se recuperar de mim. Então eu fico isso na minha cabeça, cada um, qual que é o seu mantra? Maya Agman, obrigada. Acalma, educa, calma, educa, calma, educa, calma, educa. Eu fico na minha cabeça falando, eu não quero que ele se recupere de mim, e fico, mas é muito lindo, assim, pra mim. Poder ser esse lugar. Caraca, foi o lugar que ele pôde se Sim. entregar completamente no meu colo e ser ali, sou eu que tô conseguindo ajudar ele a lidar com as emoções dele. Pra mim isso é lindo. Sabe que quanto mais eu estudo trauma, mais eu venho para um lugar que é difícil, assim, porque é muito gostoso a gente acalmar a criança. Mas eu fico toda hora me policiando para pensar, eu não preciso acalmar. Eu não preciso acalmar. Eu preciso dar espaço. Isso, é perfeito. Porque quando a gente fica, às vezes, na fúria de acalmar, às vezes a gente se atropela. É verdade. A gente pode distrair. Vamos ali olhar um passarinho na janela. Vamos dar o doce, vamos dar o que a criança está pedindo. Vamos dar o celular, né? Vamos mostrar. Não. A gente precisa dar espaço. Uhum. Em casa é mais fácil, porque eu posso deixar gritar um tempo, mas eu tô ali, fazendo esse colchão emocional. Olha, se você precisar, eu tô aqui. Eu tô Sim. aqui. Isso. Se eu conseguir conquistar igual você fez, um colo, um abraço, é maravilhoso. É incrível. Porque se eu faço isso aqui na criança, ocitocina tá liberando, né? O carinho, no toque físico gentil. E a ocitocina, ela vai fazer um papel de baixar o cortisol, que é o hormônio de estresse da criança. Sim. Isso é a corregulação. Eu ajudá-la a se acalmar. Sim. Quanto mais eu faço isso, mais ela aprende a se autorregular quando ela crescer. Sim. Não quando ela ainda é pequena. Sim. Ela sempre vai precisar disso. Né? A gente precisa de corregulação. Às vezes eu tô muito chateada, eu ligo para uma amiga, eu peço um abraço pro meu marido, eu preciso eu faço terapia, eu preciso de uma outra pessoa. Fazemos terapia. Né? Terapia é vida. A gente tem esse momento que é um momento de corregulação. Não preciso passar por tudo na minha vida sozinho. Sozinha, é verdade. É muito mais fácil acompanhado, mesmo na vida adulta. Eu demorei pra aprender isso. Até hoje eu ainda não consigo. Eu sou a pessoa que... E até é engraçado que quando eu quero me regular sozinha, eu vou pro meu quarto dentro da minha cama. É um lugar que eu consigo me regular. E eu percebo que
que o meu filho, o Theo, ele faz a mesma coisa assim. Ele fala, mamãe, vamos na sua cama rapidinho deitar? Que bonitinho. Aí ele me leva. Às vezes ele fala pra mim também, que você falou, dava espaço. Ele parece é um menino adolescente que a gente fala brincando. Ele bate a porta e fala, quero ficar sozinho no meu quarto, não quero saber. Aí eu fico do lado de fora e falo, filho, tá bom, eu tô aqui. Aí eu dou um tempo, falo, tudo bem? Não quer mamãe? Ainda não, tá bom, eu tô aqui. Mas eu fico ali tentando, vamos abrir a porta, eu tô aqui, tá bom? Mas é engraçado que ele meio que me copia. Ele fala, mamãe, vamos na sua cama deitar um pouquinho? Porque eu faço muito isso. Que lindo. Porque quando às vezes a gente tá sozinha com eles, principalmente, Uhum. quando vem o gatilho, eu falo pra ele, filho, a mamãe eu vou ficar nervosa, eu acho. Eu tô sentindo no meu corpo. Eu preciso de um espaço. Você pode me dar um espaço? Eu vou ficar na minha cama, a porta vai ficar aberta, mas eu preciso me regular. E às vezes ele vem junto, ele dá o espaço, então tanto eu fazer isso com ele, que ele vai... Ou eu vou tomar banho também, é outra coisa também que ele gosta. O banho também acalma ele, também me acalma. Ele fala, vamos tomar um banho, mamãe, pra se acalmar? Eu falo, vamos. Então eles meio que... A gente é reflexo, né? Eles copiam tudo que a gente faz. Sim, se a gente engole as emoções, nossos filhos vão aprendendo a engolir também. Com certeza. Eles vão se espelhar na gente. Sim. Agora é só, por que eu citei isso de dar espaço e não de ficar nesse papel de preciso acalmar, preciso acabar com essa birra. Não é acabar com a birra. Exato. Eu não preciso acalmar, eu preciso dar espaço. Dar espaço, adorei. Por quê? Porque quando a gente tem uma emoção que a gente precisa pôr pra fora, então eu tô muito frustrado, com muita raiva, eu preciso dar um berro. Claro que eu sou adulta, não vou fazer isso aqui, eu vou aprender outras maneiras de lidar com a minha raiva. Mas se eu não faço isso, se eu não jogo, não dissipo essa energia pra fora, ela fica armazenada no nosso sistema nervoso. Com certeza. E ela altera receptores, altera hormônios de estresse e vai corroendo a gente por dentro. Imagina que o cortisol em excesso é como se fosse, ele vai corroendo. E no futuro gerando doenças crônicas. Sim. É verdade. O cortisol em excesso a gente já sabe. Quantas doenças estão associadas ao estresse. Sim. E talvez esse estresse ali na infância. O estresse tóxico. Estresse tóxico. Precoce da infância. É verdade. Né? Então, o estresse às vezes precisa ser liberado. Então, às vezes a criança está precisando pôr essa energia para fora. Ela precisa gritar. Ela precisa bater, não em alguém. Aí eu vou ensinar ela a bater numa almofada. Exatamente. Se ela precisa pôr essa energia para fora. Mas ela só vai fazer isso se eu fizer. Sim. Se eu vou lá e grito no meu travesseiro, ela vai lá e aprende que ela pode gritar no travesseiro e não gritar pro outro. Sim. É verdade. Né? Esse exemplo é nítido. Sabe aquele brinquedo João... Não é um nome, assim, sem pé nem cabeça, mas o João Bobo? Sim. Aqueles bonecos, né? Meu filho recebeu um. E eu falei assim, filho, olha que legal, né? Quando a gente tá com raiva, a gente pode descontar no Hulk, né? A gente pode depositar, porque você pode sentir. A gente sempre tem que falar pra criança que ela pode sentir tudo. Porque lá na frente, como é que ela vai ser? Né? Como você falou. E é engraçado que ele falava assim, mamãe, agora eu tô com muita raiva. Tô com muita raiva. Igual aquele livro que a gente lê sempre. Eu vou lá no Hulk. Eu falei assim, tudo bem, filho. Descarga toda a sua raiva no Hulk. Aí ele batia, chacoalhava assim. E aí ele, mamãe, eu acho que agora tá passando. Eu falei assim, que bom, meu amor. Você quer conversar sobre o que você, né? Que você passou? Só que é importante a gente sempre dizer aqui que vão existir momentos que a gente estará sozinha e como que a gente vai fazer isso? Se você não está bem emocionalmente, se você está sozinha, como que vai lidar? Sobrecarregada. Como que a gente vai lidar com tudo isso, né? É muito difícil. Aí eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Exato. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode trazer de esperanças, né? Com certeza. Para as famílias. E eu queria fazer agora mais uma pergunta, assim, para vocês. Fazer birras todos os dias é normal? Porque assim, a gente já entendeu, fazer birras é normal. Vamos naturalizar a birra. E a criança que faz birra todo dia? Todo dia, toda hora. Eu acho que aí a gente precisaria ver o que está por trás dessa birra. Tá faltando o quê? Acolhimento, presença, tempo de qualidade, conexão. Algo na escola. É isso que eu não queria naturalizar, né? Por mais que a gente entenda que é normal fazer birras, tem um ponto, não existe um corte, mas tem um ponto que a gente precisa se preocupar com o ambiente que essa criança está vivendo. Fazer birras todo dia não é normal. Toda hora não é normal. Essa criança está com estresse basal ali elevado, né? Qualquer coisinha, ela descarrega.
Eu tô passando por essa fase. Vamos falar sobre isso? Ótimo. Exemplo clássico aqui. Essa semana passada todinha. Por quê? Foi o que eu falei. Mudou de dinâmica de casa. O meu marido começou a trabalhar mais presencial. Então, minha criança nasceu na pandemia. Então, ela tinha o pai todos os dias, o tempo todo ali. Uhum. E esse pai começou a ir 3 vezes agora presencial. E a relação com o pai é um pai realmente ali presente que faz tudo como eu também faria. Então, é uma relação igual. E quando tá em casa, se dedica o máximo, mas ele precisa trabalhar. E a gente já explicou pra ele que é importante, não só porque precisa. E ao mesmo tempo começou a fase de alfabetização, que realmente agora, tá 4 anos, precisa fazer a lição. Então foram 2 coisas. E a semana passada foram todos os dias birras. E ele está extremamente sensível também. Muito sensível, muito. Até teve reunião de pais na escola e até a diretora falou pra mim, você tá cansada, né? Eu falei, eu tô, porque assim, eu tenho que lidar com as emoções dele. Eu também tô fazendo mais coisas em casa sozinha, porque agora a mãe tá ausentando. O cachorro também tá sentindo falta. Então o cachorro também fica com energia muito, porque também sente falta do meu marido, que é ali a pessoa que ele pegou como dono dele. E a gente passeia com ele toda semana, mas mudou. Eu também sinto falta como esposa, então eu preciso controlar as emoções de todo mundo. E aí eu fiquei cansada mesmo, parecia que tinha um peso as minhas costas, assim. Só que tô lidando, sabe? Tô É aquela coisa tentando de dar. segurar os pratinhos aqui, né? E ele tá fazendo birra todos os dias, tanto em casa quanto na escola, comportamentos que ele nunca teve. E aí um deles é bater muito em mim. Aí você falou que outro dia nesse lugar que você não conseguiu ter, esses dias aí, acho que foi uns 20 socos que eu recebi e eu fiquei parada, não consegui fazer nada. Eu fiquei sem reação. Na minha mente, sabe o que eu pensei? Eu falei, deixa ele descontar. Tá errado descontar em mim? Tá, mas eu falei, ele tá precisando, tá acumulado. Deixa. Tipo assim, na hora. Eu falei, se eu reagir, não vou reagir legal. E aí depois eu peguei ele, levei ele pro banho comigo. E falei, vamos se acalmar. E a gente ficou ali no banho um tempo. Mamãe quer o seu colo. E sentei no chão, e a gente ficou embaixo do chuveiro e foi se acalmando. Mas ele teve todos os dias birras. Mas eu sei por quê. Mas por que eu sei? Porque eu já estudo, já entendo. Já entendi que é porque o pai tá ausente. São 2 coisas que estão acontecendo. E a escola começou a ser um pouco mais exigente pra ele. Ele não é a criança que gosta de fazer a lição. Ele é a criança que aprende muito rápido, como diz a professora. Só que a lição ele não gosta. E aí, obrigar a fazer é difícil, né? Então a gente tem que ir conversando, tanto em casa quanto na escola, porque eu também não gostava de fazer lição. Por que eu tô, ai, filho, eu sei, é muito Quem chato. gosta de fazer lição? Quem Ai, é gosta? muito de Deus. chato. Mas eu falo, filho, é bom pra você aprender a escrever, você vai poder aprender a ler, você gosta tanto de livros e tudo mais. Mas é isso. Eu tive essa fase. Todos os dias, assim, teve birra na minha casa. Todos os dias. E eu sei que não é normal. Sim, sim. E eu tô mas esperando passar. Falei, vai passar. Mas não é normal. Não é normal. Isso, é só pra gente não normalizar. Não, identificar mesmo. Identificar. É que hoje, o que eu falei, eu consigo, mas tem pessoas que tá assistindo a gente não consegue, mas ter esse olhar. Sempre que tiver birras, que assim, todos os dias, Excessiva, né? alguma coisa tá acontecendo. Se não é em casa, é na escola, em algum lugar tá acontecendo alguma coisa. Nunca é do nada. Sim. Nunca. Às vezes, até a privação de sono, que a gente não percebe, coloca a criança em Sim. muitas atividades, sai da escola, vai pro judô, e vai pro não sei o quê. Tela em excesso também. Tela em excesso é verdade. Doces muita em coisa. excesso, tudo que tá passando do ponto. Sim. Ali a gente precisa ter esse olhar atento. É, mas é importante mesmo. Todo dia não é normal. Exato. Mas olha que legal que você trouxe aqui, né? A mudança da rotina pra gente já é estressante. Imagina pra uma criança. Imagina pra uma criança, exatamente. Se a gente vai começar a trabalhar num emprego novo, mudar de emprego, local, a gente fica pensando, nossa, agora eu vou ter que pegar 2 trens, ônibus, e muda na nossa cabeça. E a gente já fica um pouco mais já reativa. Tá. Mesmo a gente já entendendo. A criança, a gente já entende e fica reativa. Agora, imagina a criança que não entende tudo isso. Ela sabe o que vai acontecer, mas ela não tem essa pressão que a gente tem. E ela Tá, não meu sabe. pai vai trabalhar mais presencial porque precisa, porque o trabalho pediu, não. Ele não tem esse conhecimento que a gente tem. Ele só vê acontecendo. Por mais que a gente converse, a gente avisou ele antes, mas Não adianta. não adianta, adianta. gente. O cérebro dele é imaturo. E sem contar que algumas crianças, de acordo com a idade, como eu falei, né? Elas não conseguem verbalizar aquilo que elas estão sentindo. Como a falta do pai. Ele não sabe ainda. A saudade para eles não é uma coisa concreta, né? Uma coisa abstrata, né? Então, mas ele falou, teve um dia que eu falei, filho, eu tô aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo? Você consegue falar pra mamãe o que é? Aí eu acho que eu até falei isso pra você, o que foi que ele falou? Tô sentindo a falta do papai. Aí,
Aí ele conseguiu verbalizar. Mas depois de uma semana inteira. E isso que eu não tinha perguntado. Eu tinha perguntado, mas eu tava tentando só colher por enquanto, porque eu acho que também ficar pressionando não adianta. Aí quando chegou no final da semana, na sexta-feira ou na quinta-feira, que eu falei que tá chegando o dia da família, o papai tá em casa, aí ele falou: eu tô sentindo muita falta do papai e mamãe. É isso. Isso é um ponto importante para as mães, assim. Às vezes, quando a criança tá muito difícil, tá muitas birras, muita agressividade, muito qualquer coisa que tá difícil, acho que um ponto importante é olhar como eu estou. Como estão as minhas emoções. Porque a criança, ela é muito sensível para se conectar. Sim. Então, assim, o que eu ainda preciso fazer para gerenciar o meu estresse? Sim. E não é fácil. Não. Mas e se eu não consigo, o quanto eu posso nomear para essa criança? Não sei se você já chegou a fazer isso. Sobre assim, poxa, tá difícil para mim, filho. Eu tô me sentindo assim. Sim, já falei pra Né? ele também, eu sei que tá difícil. E outra coisa que você falou também que é legal, porque assim, isso é nítido. Quando você tá muito ansioso e muito agitado pra fazer dormir, a criança não dorme. Com certeza. Quando não. vem um adulto, já aconteceu isso na minha casa, eu tava muito, não tava conseguindo fazer dormir. Eu saí, veio o pai, calmo, tranquilo, a criança dormiu no mesmo momento. Eles sentem tudo que a gente sente. Tudo. Eles a são gente muito- passa. eles são muito esponjinhas, sensíveis, né? A gente passa pra eles as nossas emoções. Sim, eu conversei pra ele, eu falei isso pra ele. Falei, eu sei que tá difícil, tá todo mundo, mas a gente vai se adaptar, tamo junto. Aí foi o dia que ele começou a perguntar várias coisas, ele falou assim. Aí ele começou a falar, papai cuida de todo mundo. Eu falei, sim, a gente também cuida do papai, sim. E todo mundo cuida de todo mundo, sim. Eu cuido de você, você cuida de mim. A gente é uma família do amor. Eu falei, sim, meu amor. Aí a conversa foi aprofundando mais, sabe? E é sempre na hora de dormir, né? Que vem os assuntos. Aí primeiro ele perguntou do papai do céu também, se ele ajuda as pessoas. Eu falei, ajuda. E aí a gente foi conversando e foi entrando no assunto que aí eu vi que ele já, tanto eu quanto ele, a gente, isso, filho, a gente tem que se ajudar, tá todo mundo junto, a casa do amor, é isso mesmo. E aí eu vi que ele ficou mais tranquilo. Mas ainda... Mas até ele nomear que ele estava sentindo a falta. E muitas crianças não conseguem nomear o que está sentindo. Nem né? entende direito, Nem né? O entende que tá que é. passando dentro, assim. Sente um Exatamente. mal-estar só, mas não Sente sabe o- falar. Eu tô tão nervosa, tô tão assim, um sentimento, minha barriga, meu coraçãozinho. E eles não têm essa noção, né? Né? Nem a gente, às vezes, a gente acorda meio angustiada, né? Mas por que eu tô angustiada? Não sei. Aquele Com dia que a gente certeza. acorda ruim, né? Que é um dia que a gente sabe o que aconteceu. não tô afim de fazer nada, né? Não quero nem que olhar se no passa? espelho. O que tá acontecendo? É verdade. É Pra- que eu acho que muitas... aquela coisa, né? De voltar lá atrás da criança interior, enfim. Mas que muitas pessoas acabam colocando a criança num lugar que... A criança é um ser humano, a criança é um indivíduo como você. Eu acho que sempre quando você estiver em dúvida do que como processar toda essa informação, você coloca no lugar do adulto. Como é que seria com adulto e adulto? Porque adulto e criança é uma coisa, né? Então, eu acho que se colocar nesse lugar também, né? Ter essa empatia com a criança. Você já foi criança, a criança nunca foi adulto. É para não criar uma expectativa irreal. Irreal, exatamente. Igual eu esperar que uma criança de 2 anos saiba gerenciar suas emoções. Com É uma certeza. expectativa que tá totalmente fora. Né? A gente Utopia. precisa estudar para aprender a educar. Exatamente. Com respeito, com o que as crianças merecem, com dignidade. Com dignidade, respeito, amor. E vamos falar um pouquinho agora sobre as atitudes que pioram as birras. Muitas vezes a gente, na intenção boa de ajudar, a gente pode piorar a situação. Ah, E a criança Ser um grita isqueirinho mais. assim, né? Psh. eu acho que o principal não, vai. Um dos é aquela famosa palestrinha, né, minha gente? A criança está lá naquela explosão e aí você começa, não, Eu já Cris, fiz essa palestrinha. Também. todo mundo. E Quem assim, nunca? ninguém aprende, né, nessa hora, na hora da raiva. Não. Ninguém aprende, é só a gente olhar. E é óbvio que na hora a gente não se vê, mas depois que eu fico, me lembro, eu falo, gente, Pra quê, que né? mas tudo bem, né? A gente estamos aprendendo. Mas é isso, é verdade. A palestrinha é uma coisa que Só piora a situação. só piora. Só piora. O silenciar, mandar engolir o choro, pôr o castigo, o cantinho do pensamento, né? Que algumas escolas fazem, né? Que a criança tem 4 anos, ela fica 4 minutos pensando no que ela fez, pensando em que ela nem entendeu o que ela fez ainda, ela não tem esse conhecimento, esse desenvolvimento cerebral para entender o que ela fez. Eu lembro de um castigo da minha escola, eu adoro contar essa história. Tinha uma escolinha infantil, a escolinha que eu estudava, que o castigo era ficar na sala da diretora.
Obviamente, ó, eu não sei o que eu fiz, que eu fui parar na sala da diretora, Mas você lembra mas do eu episódio? adorava ir pra lá. Ah, Porque a gente ficava sozinho. Então, além de ficar na sala da diretora, Meu eu ficava Deus. sozinha. Não, mas lá tinha uns brinquedinhos de encaixar. Aí, na hora que ela fechava a porta, eu lembro nitidamente. Eu ia lá no armário e ficava lá brincando de quebra-cabeça. Ai, ninguém mentia. Que castigo é esse, né? O que você tava pensando ali, né? Do tipo... gente. O que eu aprendi, que né? aprendeu, é? Mas pra você era um momento bom, ninguém imaginava. Eba, sala da diretora, vamos montar, né? Mas quantas crianças, né? Não falam assim, tô de castigo. E daí? Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí pro castigo. A gente gravou um episódio muito legal do castigo recentemente. E logo vai sair também nos episódios. Eu vi hoje um corte falando sobre isso. Exato. Foi semana passada que a gente gravou. Olha que legal. Vai ser legal, só sobre castigos. Mas assim, pensando ainda nas atitudes das birras, né? O que acontece? A criança tá ali desregulada, estressada. E se eu tentar explicar, que é o caminho que eu acho que a maioria dos pais seguem, Sim. porque cria uma expectativa de que eu vou explicar e ela vai entender. Não, meu amor, você precisa escovar os dentes, porque senão vai ficar cariada. A criança tá fazendo birra porque ela não quer escovar os dentes. Não, mas é importante escovar. E quanto mais você vai tentando dar explicações... Eu lembro de um livro da Jane Nelson que falava isso, né? Que as palavras são como lenhas na fogueira. Então, na hora da birra, não adianta falar nada. Nada. Não adianta explicar pra criança, porque o cérebro dela tá no emocional gritando. Então, Como se fosse uma precisa buzina. esperar. É isso. É o alarme ativado. Um alarme Precisa esperar passar. Aí depois você pode explicar calmamente Sim. por que não, você deu um não, por que precisa escovar os dentes, por que não pode comer um doce antes do almoço. Mas na hora, para de falar. Para de falar. Não vai ajudar. Você tá piorando. Com certeza. Ela Né? só precisa estar... Você só precisa estar ali pra sua criança. Eu estou aqui. E se eu ignorar? Ah, vai que passa, né? Não. Vou fingir que eu não tô vendo. Não, é igual aquele... Ou também tratamento do silêncio. O exemplo clássico é... A criança caiu. Ah, eu vou fingir que ela não caiu pra ela não chorar. Eu acho que E falar, não foi nada, levanta também. bater palminha é... É. A ignorar ou... Ai, gente, são tantas Você é um coisas, adulto né? que cai e se machuca, todo mundo tá tudo bem, mas a criança todo mundo bate palminha. Na minha cabeça, não consigo entender muito bem como funciona isso. É, mas... funciona assim. Eu não quero lidar com choro, então quero lidar com a rápido, frustração. vamos fazer alguma coisa rápida antes que chore. Tipo É que, isso. sei simples lá, assim. pra mim não faz... Eu entendo, mas eu falo, gente, não, né? Não faz muito sentido na minha cabeça. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu falo, gente, é óbvio que... Aí a gente acaba caindo em outro patamar que é a criança boazinha, que ela não chora, não faz birra, e aí entra naquela situação do que a criança não pode incomodar. A criança chorando, ela vai incomodar. Então eu preciso agir logo pra ela parar de chorar, pra ela cessar o choro. Eu acho que a gente cai também, acaba caindo nesse patamar, né? Porque aí depois chega no... Falei sobre isso pra você, né? Que eu era vista quando criança, quando me levavam um trabalho assim, que tinha uma criança que era criança vista como terrível, eu era a boazinha educadinha, eu era o orgulho. Só que eu tinha que performar o tempo todo, né? Eu deixava de ser quem eu era, não podia sentir nada. Eu era um robô. E não é nem um pouco saudável isso, né? Com certeza. Na vida adulta, depois isso volta. Então, uma outra coisa também que eu acho também, que é esse tratamento do gelo, né? Tratar a criança tá ali chorando e você ignorar e não só ignorar, começar, tipo assim, fingir que não tá ouvindo mesmo. Isso, gente, né? Não é legal. E um que acontece muito é dar o celular pra criança parar de chorar. A distração. Né? A distração. Eu acho que isso também... Esse tratamento do silêncio, o que a criança aprende eu estou com uma crise desregulada e não tem ninguém com quem contar pra mim. Não Isso, posso contar com gente, ela ninguém. sabe que você tá ali, que você tá fingindo que você não tá nem aí pra ela. Ela tá te vendo. Exato. Você não botou a capa da invisibilidade do Harry Tem Potter. criança, aí a criança grita mais alto. Pra ela Porque poder ser vista. Porque ela não tá sendo escutada, ela começa a gritar mais alto. E a gente fica no pensamento, lá, tá querendo chamar atenção, me manipular. É verdade. Não, ela tá precisando de você. Na birra, a criança precisa de você. Ela tá momento- desesperada, ela não sabe lidar com as emoções. É o momento Sim. que ela mais precisa de você. Sim. E aí ela está fazendo isso para chamar a atenção, né? Justamente, ela está chamando a atenção. Ela Chamar precisa de atenção pro você. sentimento dela, não pra chamar atenção pra te manipular, né? Tem um estudo muito interessante quando você falou da tela que eu lembrei, né? Um estudo que prova que quanto mais a criança é distraída durante uma crise emocional, menos ela aprende a ter regulação emocional.
como que vai crescer? Como que essa criança vai crescer e se tornar um adulto? Se ela não aprende nunca, Nunca. a gerenciar suas emoções, né? Não que a gente vai esperar que ela aprenda criança, mas ali ela está desenvolvendo, baseado nas suas experiências, aos pouquinhos ela vai desenvolvendo isso para Essas colher os frutos depois. Essas habilidades vai ser, né, colhidas depois. Pra mim, quando essa geração nova que a gente não teve acesso ao celular, né, com a cidade, nem nada, a gente vai ver muito gritante, eu já até vejo no futuro, os adultos, adolescentes que cresceram sem excesso de telas e com excesso de telas. A gente vai ver gritante pra A mim. gente já tá vendo, né? Ah, A gente já tá vendo. E tem projeções da OMS para 2030 que falam que vai piorar muito o transtorno de ansiedade, depressão. E é resultado de tudo isso, né? Principalmente das telas. principalmente. É porque acaba sendo uma válvula de escape. As pessoas não querem lidar com os sentimentos das crianças e acaba sendo só o celular. Não querem, isso. não sabem, né? Não Não sabem sabem, porque não não foram sabem. ensinados também, gente. É um ciclo sem fim. Aí tem que vir alguém quebrar esse ciclo. Quem faz isso é porque lá atrás também não soube. E é porque alguém lá atrás também não soube. E alguém lá atrás também não soube. Só que tem uma hora que precisa que se a gente não parar, vai virar uma sociedade muito doente, vai piorar. Nós já estamos, né? Já estamos, mas assim, né, é importante que quando vem alguém quebre esse ciclo, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. É E tá verdade. assistindo, a gente pode fazer também na sua casa. Pode ser você a pessoa que vai quebrar o ciclo. E não focar na perfeição, porque não existe, mas sim na redução dos danos. Perfeito. Não existe Todo perfeição. mundo pode fazer. É só buscar o autoconhecimento, entender como que funciona e também ver o que dá gatilho, né? Porque eu acho que as piores birras pro adulto lidar, pelo menos a minha visão, acho que vocês concordam comigo, é quando foi alguma coisa que foi da nossa infância. Um Sim. exemplo, o meu filho uma vez puxou meu cabelo e era bem menorzinho, nem foi por birra, mas me incomodou muito. Aí eu lembrei de um fato da minha infância, quando eu era criança, que teve a ver com o meu cabelo. Então, por que doeu? Não porque ele puxou, mas porque a minha criança ferida tá falando ali. Então, quando a gente tá numa birra que gatilha a gente, é porque foi a sua criança ferida falando por você. Não é o que a sua criança da sua frente tá fazendo com você. É o que você falou, o autoconhecimento eu acho que é a chave. Isso Você é muito difícil chegar nesse ponto, assim, de eu saber. Eu acho que a Muito. questão, assim, é você mapear, assim, primeiro. Quais são os comportamentos do meu filho que mais me incomodam? Isso. Tá, a birra me incomoda. Isso, Ok. Isso. Então, quando ele começa a fazer birra, você já vai ter um olhar ali pra você. Vai começar e eu vou ficar muito nervosa aqui. Sim. O que eu posso fazer? Posso chamar alguém que tá mais calmo pra me ajudar a lidar com a situação? Isso. Posso dar umas respiradas? Eu sei que isso vai me gatilhar, eu sei que vai me deixar irritada, mas ele precisa da minha ajuda. Então, eu já tô reconhecendo. Na minha casa são as brigas das irmãs. Quando as irmãs brigam, eu já sei que eu vou ficar ali Que tensa. o corpo já dá sinal, né? Exato. Então elas começam, eu já sei. Elas vão brigar, eu vou ficar nervosa. Deixa eu já fazer alguma coisa pra eu me regular antes. É verdade, um ponto-chave isso também. Já aconteceu delas começarem a brigar e eu começar a brigar. Gente, não é pra ficar brigando. Aí elas, mamãe, a gente não está brigando. Você toma aquela coisa de... É você que tá fazendo a gente brigar. Olha só. Nossa Senhora. Nossos filhos nos ensinando. Sempre. Diariamente. Exato. Mas é um processo mesmo. Falando assim, parece que é do dia pra noite, mas não, é um caminho mesmo. Né? É um caminho. É um caminho muito longo. Dolorido, às vezes, Sim. mas longo. Sim. Até você se reconhecer ali, calma. Como você falou, ele está ali, né? Pera, se ele faz isso, meu corpo já fica reativo, meu coração dispara, eu fico tensa. Então, pera, o que eu posso fazer antes? O que eu posso realizar ali para que isso seja um pouco mais leve? Eu ajudar a minha criança também, né? Eu reconheço meu corpo quando ele vai. Eu fico Eu ainda tensa não. aqui. Eu fico tensa aqui. Começa a ficar tensa aqui, tipo, e vai meio que descendo. Aí eu já sei, vou vir uma explosão de emoção. Às vezes consigo sair de cena, às vezes sozinha não é possível. E focar na redução de danos, como a gente falou, né? Exato. É um processo de aprendizagem. Mas o que a gente pode dizer para aquelas famílias que estão ali agora, no caos, a criança tá chorando, se esperneando? O que esses pais, essas mães, professoras podem fazer na hora do caos para ajudar essa criança? Muito do que a gente tem falado, é olhar através do comportamento. Eu sei que é muito difícil, às vezes, naquela birra, e você, pera, o que ela tá acontecendo ali? Mas é muito aquele olhar de que, pera, eu vou respirar fundo e vou analisar aqui o que tá acontecendo, né? Nomear os sentimentos ali, a fome, sono,
pera, o que tá acontecendo? A frustração, ela ouviu um não, mas é frustração. E não ser reativa, né, ali naquele momento. Eu acho que que ela precisa mais ali de você. E eu sei que é difícil, às vezes eu tô falando aqui, mas às vezes no olho do furacão, às vezes a gente não consegue, né? Mas eu acho que o que você fez com a sua filha, sair de cena, se é uma birra, aquela birra, a famosa birra do shopping, quem nunca? Mercado. E eu lembro exatamente de eu não lembro onde eu vi, mas a Stephanie Brito, né, aquela atriz, ela fala, né, eu sofri isso e eu fiquei envergonhada e eu só queria sair dali, mas eu fiquei envergonhada não por mim, mas pelos olhares julgadores, né? E ninguém me ajudou, né? Ninguém foi ali saber. Então, eu acho que quem tem, às vezes, alguma voz, às vezes, como ela, que é uma atriz, assim, eu acho que acaba sendo um pouco melhor, não melhor, mas falar que É uma inspiração para as pessoas, isso, né? cara, eu também passo por isso. Não é uma ilusão, porque acaba sendo que a internet, a televisão, é aquela utopia. Mas não, gente, não é. Né? Acontece isso comigo, acontece na sua casa, na casa de fulano e ciclano. Então, eu acho que é aquele... É parar um pouquinho e olhar o que está por trás daquele comportamento. E aí, sim, achar alguma solução ali rápida, mas aquela solução de acolher, gerenciar ali o meu sentimento, calma, vamos lá, tá com fome? Qual que é a alternativa? Filha, nós já estamos chegando em casa, quer uma banana, quer alguma coisa, rápido ali, mas é ver o que tá por trás ali daquela explosão de sentimentos. E eu acho que, principalmente, se você sentir que não vai conseguir segurar, fazer igual você fez mesmo, só ficar em silêncio. Só ficar em silêncio. Pra não vir a palestrinha, o grito, a violência. Não piorar as coisas. Não né? piorar as coisas. Acho que só de não piorar já ajuda bastante tá no lucro. também. Já tá no lucro. Se você ainda não consegue ter isso que a Nath falou, não consegue acolher tanto, pra não piorar, eu acho que olhar e ficar ali do lado da criança. Às vezes você não consegue, a criança também não consegue te falar como se é alguém que ainda não tem isso, assim, na vivência, não sabe como a criança gosta de ser acolhida. Bom, é uma pessoa que não tem noção, não tem todo isso que a gente falou muito aqui. Então, assim, não quer acolher a criança, que também não consegue acolher, mas só fica em silêncio ali do lado, pra não piorar. Ela precisa se E sentir segura. E aos poucos ela vai te falar como ela gosta de ser acolhida, você vai reconhecer e você vai conseguir também começar a acolher ela. Aí é um caminho. Sim. Olhar para as nossas emoções, né? Sim, Eu gosto muito dos mantras. Eu acho que nessas horas, assim, às vezes, quando eu começo a me irritar com o choro delas, com alguma birra, eu fico pensando assim, ela precisa da minha ajuda, ela precisa de mim, ela precisa de mim. Eu fico repetindo na minha cabeça, ela precisa da minha ajuda, ela precisa... Porque isso vai me ajudando a me acalmar. Sim. E aí eu sei que eu não vou piorar as coisas. É verdade. E é engraçado que o meu marido, eu falo que ele é muito meu equilíbrio. Então, ele, às vezes, eu não consigo identificar que eu vou perder a paciência. Mas o que às vezes acontece é, calma, alguma coisa X situação tá me causando um incômodo. Eu preciso sair de cena. Mas o meu marido me ajuda muito, ele é muito meu equilíbrio. Ele já fala assim, quer trocar? Ou então ele só fala assim, só põe a mão assim, eu vou, pode deixar. Então, assim, só de saber que a gente também tem com quem contar ali, né? Pra nos ajudarmos ali. Então, ele é meu maior equilíbrio ali. E quando nós estamos sozinhas, né? É importante a gente ter nosso equilíbrio, né? A gente respirar fundo e calma. Contar até 10. 1, 2, 3 e bora. Né? Porque a criança precisa muito da gente ali. Exatamente. Bom, eu espero que as pessoas saiam daqui um pouco mais motivadas, né? Pelo menos a estudar um pouquinho mais, entender esse mundo da criança. E a gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas eu queria que vocês contassem do perfil de vocês, como que as pessoas encontram, os conteúdos maravilhosos que vocês colocam lá. Ai, obrigada, Vivi. Quer falar? Pode falar. Nós somos o Duas Maternando. É facinho, gente. @Duas Maternando. Nós estamos no Instagram, no TikTok. Lá a gente acaba trazendo exemplos bem legais e assuntos profundos, assuntos engraçados.
Tem um pouco de tudo. A gente entra em assuntos de uma forma mais didática, a gente faz vídeo engraçado, debochado também, explicativo, mostra um pouco da nossa... Não mostra a nossa rotina, mas a gente compartilha nossas experiências, porque nós também estamos aprendendo, estamos também quebrando ciclos, ressignificando traumas. Então é importante a gente trazer o nosso história para identificação mesmo. E cada uma tem uma forma de falar, então às vezes você vai deixar mais com uma, com a outra, com as duas. Mas é um perfil que tem muito conteúdo, com muito aprendizado, tá vindo muita coisa boa por aí no nosso perfil. Com certeza. E é isso. Quando chegar lá, vai ser um olhar, com certeza, que não vai ser um olhar jogador, vai ser um olhar muito acolhedor e de informação. É um perfil que vocês fazem vídeos simulando situações do dia a dia das famílias com as crianças, né? Sim, eu acho que ajuda muito nessa identificação. Nossa, eu também passo por isso, como que eu posso resolver? Então tem dicas, sim, para as famílias. Tem dicas. Tem uma comunidade que vocês têm também, Tem né? a comunidade que a gente fala que é a... Mãe terapia. Mãe terapia, porque é isso, quando você se torna mãe, você quer dividir ali a figurinha, né? E acaba que às vezes você se sente tão incompreensível, né? As pessoas não me entendem lá, sim. E fora isso, a gente tem... acolhimento gratuito que a gente faz, para quem às Exatamente. vezes não consegue estar investindo nisso, então a gente tem um bate-papo gratuito inicial. E também tem um pacote de atendimento, né? E a gente tem parceria com uma psicóloga, porque tem casos que não é na nossa alçada, então a gente encaminha. Teve um caso recente que a gente encaminhou para terapeuta. É verdade. Vamos falar? Não sei. Acho que vai depois. Pode falar. A gente vai fazer um clube do livro agora. Que legal! Serão 3 livros. Então, a gente está preparando essa semana esse clube do livro. A gente tá muito empolgada, porque o primeiro foi... A gente nunca tinha feito, né? A Cris tinha participado com as amigas dela de livros, né, X, mas não voltado à educação positiva. E eu nunca tinha feito um clube do livro. E como foi, assim, incrível. Enriquecedor. Enriquecedor, porque a gente fez a verdade. geração do quarto. Legal. E no final da leitura, a gente fazia encontro semanal com as pessoas do clube. Esse foi gratuito que a gente fez. Então, toda sexta-feira a gente se reunia, o pessoal lia, fez cronograma bonitinho, a gente fez. E falava como a sua percepção, a sua vivência. Porque é um livro que traz muito sobre a adolescência, sobre como que a gente era. E no final, a gente conseguiu baixar com o autor do livro, com o Hugo, que participou. E foi incrível. Ele é Hugo demais. Monteiro. Hugo Monteiro. Adoro. Queremos você aqui. Olha só. Vem aqui, Hugo. Então, a gente fez. E nesse segundo, também estamos fechando, né, bate-papos especiais, de acordo com o livro. São 3 livros. A gente tá fazendo coisas no perfil. Tipo, a gente fez uma aula gratuita. Quem participou da aula gratuita ganhou um desconto no Clube do Livro. Então, assim, vai ser muito legal. A gente tá preparando algo muito bacana. E vai ser no mesmo esquema, cronograma, encontro semanal, exercícios para fazer também e bate-papo aí com algumas pessoas que a gente não pode contar ainda. Surpresas que virão. Surpresas. Legal, gente. Mas, Vivi, antes de mais nada, eu queria agradecer muito esse convite, que foi, assim... E foi, assim, uma coisa, assim... Inesperada. Né? Inesperada. Não, vamos, com certeza. E, assim, foi muito, assim, enriquecedor pra gente estar aqui, levar a informação, né? Eu acho que isso é o que mais, assim, deixa o nosso coração quentinho. Poder levar a informação que existe outra maneira, assim, de educar, uma outra maneira de você ser visto e da sua criança ser vista. Então, isso eu acho que... Muito obrigada. Isso eu acho que... Valeu, já. Com certeza. Obrigada pelo convite. Realmente foi inesperado. A gente ficou muito emocionada. Eu acho que é isso. A gente ser voz por quem não tem voz. E conseguir alcançar adultos feridos e ajudá-los a ressignificar a sua infância, os seus traumas. E trazer, né, uma família, um lar mais seguro, mais amoroso. Onde o amor, o respeito, o acolhimento, a autenticidade fale mais alto. Entender que somos todos seres humanos com emoções, todos sentimos. Alguns conseguem expressar melhor, adultos. Outros ainda precisam aprender, crianças. E pensar que se a gente ajudá-los agora, eles vão se tornar adultos muito mais saudáveis que a gente. Com certeza. E assim, é isso. Obrigada pelo convite, foi uma honra mesmo. Imagina, eu que agradeço a vocês. Foi uma delícia, como eu disse, Foi aprendi mesmo. muito. A gente Tenho certeza aprendeu. que as famílias vão gostar demais. Eu agradeço também a Vivax TV pela oportunidade de Obrigada. dar esse espaço pra gente, Com né? certeza. Pra assuntos tão importantes pra família e pra sociedade. Sim, um trabalho lindo que a Vivax tem, né? Maravilhoso. Incrível. Muito. Quando você começou, eu comecei a acompanhar mais você, eu falei, nossa, que legal, porque é um espaço
para outros, outras pessoas, não é a palavra pessoas, é outro... Gente, não é quem tá ali no Instagram, entendeu? Ah, sim, porque no Instagram a gente vive ali dentro de uma bolha de pessoas interessadas. Na nossa Aqui, bolha, essa é a a palavra. gente alcança mais pessoas, pessoas, Isso, não é na né, que podem se bolha. beneficiar, entendi. Isso, não é na bolha que a gente vive, Sim, é muito legal. A essa Vivax está iniciativa. fazendo um trabalho incrível e junto com você, nós adoramos seu trabalho, nós admiramos você, Vivi, parabéns. obrigada, gente. Seguimos juntas aí na luta pela defesa da infância. Com certeza. certeza. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.